Nesta semana, o tema do Saber Direito é meio ambiente. Você vai aprender sobre políticas públicas, resíduos sólidos, clima e a nova lei da biodiversidade. O curso é com a advogada, doutora e professora de Direito Ambiental, Larissa Schmidt. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente. saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Larissa Schmidt, sou advogada, especialista na área de Direito Ambiental e atuo preponderantemente hoje na área de implementação de políticas públicas, vinculando as questões tanto do direito ambiental internacional quanto das regulamentações ou das políticas nacionais na área ambiental. Tá? Dentre essas políticas, hoje, talvez as mais relevantes que a gente pode destacar são a área de mudança do clima, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Política Nacional de Biodiversidade, que nós temos um recentíssimo novo marco regulatório que foi publicado agora no mês de maio de 2015. Dentre essas políticas, todas fazem parte de um conjunto no qual o Brasil se insere e que, sem dúvida nenhuma, foi iniciado a partir de negociações internacionais, como principalmente a partir da década de 1970, na qual grandes acordos internacionais foram negociados, foram estabelecidos e começaram a traçar obrigações para os estados e, posteriormente, obrigações que foram transformadas em obrigações para o setor privado e para as sociedades civis desses estados e que foram bastante simples ou incipientes no início, mas que foram ampliando o seu escopo de aplicação ao longo das últimas décadas. A partir de 1972, da Conferência de Estocolmo, passou-se a discutir pela primeira vez no mundo, no âmbito das Nações Unidas, a responsabilidade dos estados em função de suas políticas públicas, em função de questões de danos ambientais que vinham ocorrendo e justamente da responsabilidade desses estados de tomarem medidas que preservassem o direito de gerações futuras. Essa primeira grande convenção das Nações Unidas foi relevante porque ela congrega um número significativo de países, tá? Mas ela também é marcada por uma situação de divergência entre estados desenvolvidos e países, na época, chamados subdesenvolvidos, né? Hoje os países em desenvolvimento, que, por sua vez, não queriam ter que assumir a mesma gama ou o mesmo grau de responsabilidade que os países desenvolvidos no âmbito desses acordos internacionais ambientais, né? Essas convenções macro foram norteadores de vários acordos que culminaram posteriormente em temas na regulamentação, na criação de regimes internacionais mais específicos, como é o caso de clima, como é o caso de biodiversidade, que foram assinados, inclusive, no Brasil, algumas décadas depois. Depois de da década de 70, nós tivemos uma segunda grande conferência, que foi a ECO 92, que ocorreu justamente no Rio de Janeiro, que foi uma convenção mais amplificada, porque ela criou um diferencial do ponto de vista de negociação dos estados frente a convenções anteriores ou a própria Convenção de Estocolmo, que foi a inserção, ou pelo menos a influência no processo de negociação de atores públicos não estatais, né, como justamente é o caso das organizações não governamentais, que embora, obviamente, em função da soberania dos estados, não tenham o poder de voto nas negociações das Nações Unidas, tem um poder de influência significativo nos processos decisórios e, a partir de 1992, esse poder se intensificou. Na ECO 92, tivemos declarações que foram firmadas, tivemos uma série de princípios que depois, posteriormente, a Constituição, a partir da publicação da Constituição Federal e da internalização desses princípios, hoje o próprio Poder Judiciário brasileiro reconhece, né, como princípios norteadores da política nacional de meio ambiente de várias políticas de direito ambiental. Nesse sentido,
o que é relevante desse arcabouço internacional inicial que a gente pode trazer para o cenário brasileiro do ponto de vista do direito e especificamente do ponto de vista do direito ambiental. Em 1992, 2 acordos internacionais significativos foram firmados pelo Brasil no Rio de Janeiro. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Global do Clima e a Convenção sobre Diversidade Biológica, além de outras declarações e outros documentos que os países podem não reconhecer necessariamente como juridicamente vinculantes, mas que são orientadores do ponto de vista da aplicação das normas nos direitos nacionais hoje. De 1992 para cá, o Brasil buscou a implementação de vários temas nessa área de meio ambiente, além daqueles que foram assinados como instrumentos juridicamente vinculantes, como é o caso desses 2 que eu citei, a Convenção de Clima e de Biodiversidade, e foi internalizando princípios que foram se traduzindo em regras internas ou em orientações internas que hoje, por exemplo, as próprias decisões dos tribunais superiores reconhecem determinados princípios como princípios significativos para a aplicação das regras infraconstitucionais. Considerando-se especificamente o primeiro tema que a gente vai tratar nessa aula, que é a questão ou o tema da mudança do clima, nós vamos primeiro fazer uma abordagem do cenário internacional, de por que nós estamos num momento hoje tão importante deste regime internacional. Nós temos a convenção que vai acontecer em Paris no final desse ano, né, que do ponto de vista político assumiu uma responsabilidade muito grande para dar seguimento e dar força ao regime internacional da Convenção de Clima e do seu protocolo, que é o Protocolo de Quioto, e depois desse cenário internacional, entender como a Lei da Política Nacional de Mudança do Clima estabeleceu obrigações para o Brasil, que a lei fala que são voluntárias, né, mas que, na verdade, se tornaram muito vinculantes ou se tornarão cada vez mais vinculantes a partir do regime internacional e da relação que esse regime cria a partir da sua vigência com o próprio direito interno. Então, o primeiro ponto que a gente passa para entender é justamente o cenário de negociação e por que foi estabelecida uma convenção sobre o clima. Existem dados de aferição de mudanças climáticas que são considerados seguros pelo IPCC, que é um painel intergovernamental científico que faz revisão de literatura e de estudos que são feitos na área de mudança do clima, indicando que desde a Revolução Industrial nós temos um cenário de emissões de gases de efeito estufa que foram se acumulando na atmosfera e que, na verdade, a grande maioria desses gases são gases de procedência de origem natural, não são gases de produção artificial, como é o caso do CFC, que é regulado por outra convenção e que atinge a camada de ozônio, né? Às vezes há muita confusão entre camada de ozônio e mudança do clima, nós temos que podemos separar tranquilamente esses assuntos, né? A proteção da camada de ozônio tem uma outra regulamentação e tratam de gases que atingem a camada de ozônio. Os gases de efeito estufa são gases que têm na emissão antrópica, mas tem uma relação, porque eles já existiam no processo natural, na grande parte dos processos naturais da Terra. O problema deles, neste caso, é o excesso de emissão desses gases, que fomenta e que provoca o chamado efeito estufa e que dificulta, então, ou que agrava a questão do aquecimento global. Em função dos primeiros levantamentos científicos que foram sendo feitos, das primeiras constatações, dos alertas, né, dos cientistas no mundo, depois da década de 70,
começam a ser levantados dados e começam a ser compilados esses dados, criando indicativos da necessidade de se estabelecer um regime internacional que dê conta ou que lide com essa situação nova que o planeta ou que as sociedades do mundo moderno ainda não tinham enfrentado. E que, aliás, é fruto do próprio processo de produção industrial e dos processos provocados pelo homem, né? Já que são gases de emissão e de natureza antrópica, certo? E que a gente tem um acúmulo excessivo na atmosfera. Em 1992, quando a Convenção de Clima foi negociada, estabeleceram-se alguns princípios que regem todo o regime de mudança global do clima, que baseiam, inclusive, a determinação de criação de novas obrigações. Esses princípios estabelecidos na Convenção Quadro baseiam a aplicação das novas regras e, efetivamente, eles podem ser resumidos em dois itens. Que o primeiro deles é o princípio da precaução, que é bastante conhecido no direito brasileiro, e o segundo dos princípios é o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada. O princípio da precaução é um princípio que é recorrente em acordos internacionais ambientais e que se traduz justamente em situações nas quais nós temos incerteza científica para um resultado danoso, são estabelecidas medidas de mitigação ou medidas de precaução para aquele resultado ruim ou resultado provável, né, não desejável, não venha acontecer. Então, esse princípio, ele estabelece uma série de obrigações e medidas que têm que ser tomadas do ponto de vista de precaução. O segundo princípio que norteia a aplicação das regras da Convenção de Clima é justamente o princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Esse princípio gera muita discussão no âmbito do cenário internacional, porque a Convenção foi firmada em um momento político em que alguns países, como o Brasil, a China e a Índia, não tinham uma economia, não possuíam, não se apresentavam como uma economia tão significativa quanto a gente tem no cenário mundial hoje. E a Convenção separou os países que tinham mais responsabilidade pelas emissões históricas de gás de efeito estufa, dos países que precisavam ainda alcançar um grau de crescimento, como é o caso dos países em desenvolvimento, e que tinham que ter um espaço, inclusive, maior de poder emitir, digamos assim, em função da necessidade do seu crescimento econômico, né? O que os países em desenvolvimento reclamavam na época é que os países desenvolvidos já tinham alcançado um grau de crescimento específico que todos os outros almejavam e que seria um cerceamento, né, uma restrição às economias desses estados, você impor exatamente as mesmas medidas para todo mundo do ponto de vista de obrigação de mitigação de gás de efeito estufa. Nesse sentido, o princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, estabelece que todos os estados que são signatários do acordo internacional possuem obrigações, mas essas obrigações têm graus diferenciados. Todos os países hoje têm que fazer inventários de emissões de gás de efeito estufa. Tá? O que é um inventário? É a gente saber, nós fazemos um levantamento de todos os setores nacionais, de quanto cada país colabora nesse cômputo global de emissões de gás de efeito estufa dentro do seu território nacional, quais são as emissões oriundas do seu território nacional. O Brasil e outros países em desenvolvimento têm obrigações de fazerem inventários